Fala pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Estamos aqui voltando ao nosso quadro. Quem foi que te disse, né? Buscando algumas fontes, algumas respostas, explicações, fazendo algumas verificações e pensamentos, né? Fé e razão hoje. O tema do nosso vídeo é Por que eu não sou ateu? 6 perguntas que o ateu não consegue responder, tá? Então, trazendo já o ponto 1, a primeira pergunta é a origem do universo, né? Causa primeira. Então fiz algumas anotações aqui, pelo menos esses 6 pontos a gente vai trabalhar. O primeiro deles é a origem do universo. Se tudo precisa de alguma causa, o que causou o universo? Então, a primeira provocação e pergunta. Se a resposta é o Big Bang, o que causou o Big Bang? Então, já uma subpergunta dessa pergunta principal para quem tem essa perspectiva ateísta ou científica. Lembrando que a ciência, né? Eu sou um jovem cientista da computação, né, e cyberteologia e posso afirmar, como eu digo sempre para os meus alunos, né? A ciência sempre está em evolução. Um dia desse, alguns anos atrás, o ovo, né? Gosto sempre de fazer essa pequena demonstração. O ovo de galinha era considerado, né, muito calórico e prejudicial à saúde, inclusive. E o ovo, ele mudou, né? A ciência estudou um pouco mais, evoluiu e chegou à conclusão que é o segundo melhor alimento do mundo, né? Perdendo só para o leite materno. Então, pelo menos 3 alimentos aí considerados os 3 melhores alimentos do mundo, né? O primeiro é o leite materno, o segundo o ovo e o terceiro tem o mel, né? Um alimento íntegro que é o mel de abelha, tá? Então, a ciência muda, né, e chega a novas respostas. E aí o outro ponto, que é o segundo, a nossa segunda pergunta, que os ateus não conseguem responder, é a origem da vida e a complexidade do design, né? Tem já algumas ultrações e filmagens mais interessantes, né, no nível de tecnologia, que mostra um clarão no ventre da mãe quando há a geração da vida. Como explicar isso? A complexidade do design, né, que é um design extremamente inteligente, e cremos num design inteligente, supremo e divino, né? Então, tem perguntas que jamais a mente humana conseguirá responder. Então, como a vida incrivelmente complexa surgiu por mero acaso, sem um design inteligente? A perspectiva ateísta barra científica aponta para a evolução biológica por seleção natural como a explicação para a complexidade aparente, né? Então, não é por acaso, tá? Então, a evolução biológica não é por acaso, não é por uma seleção natural. Tem uma intervenção de um design inteligente e, como cristão, cremos e verificamos na prática que há essa intervenção desse design inteligente, que é Cristo, que é o Senhor, que é Deus em nossas vidas. Um outro ponto, a moralidade objetiva. Ora, se não existe um Deus, logo não faz sentido a moralidade objetiva, porque quem vai estabelecer a verdade e os fundamentos? Se não há um Deus que estabelece esse certo e errado, por que as pessoas têm um senso de moralidade? E por que deveríamos agir de forma altruísta? Eu sou professor por opção, por escolha, né? Mesmo com os salários baixíssimos do Brasil, né? Então, é uma forma de prestar um serviço altruísta. Eu escolhi essa profissão, mesmo tendo ciência que não teria um retorno financeiro adequado com o meu nível de preparo e
para o meu nível de serviço, que vou muito mais além do que o plano de aula, né? Do que o PDF lá que fica no sistema. Então, de onde vem o valor intrínseco do ser humano? Uma subpergunta. Então, se não tem Deus, não tem certo e errado, logo, não faz sentido eu ser altruísta, não faz sentido o valor intrínseco de um ser humano. A perspectiva ateísta barra filosófica, já saindo do científico e indo para o filosófico, propõe que a moralidade é o resultado da evolução social, da empatia e da razão, necessária para a sobrevivência e florescimento da sociedade. Então, é tudo por acaso, né? É uma evolução assim, meio que involuntária. Então, logo, não faz sentido. E o outro ponto, o penúltimo, né? O penúltimo ponto, melhor, o terceiro, né? O terceiro, estamos no terceiro agora. O sentido e o propósito da vida. Esse, eu já vi muitos casos de pessoas tentando descobrir o sentido e o propósito da vida e até tirando a sua própria vida, infelizmente. Mas percebemos que se não há um plano divino que dê base para um propósito de vida, não faz sentido a existência humana, concorda? Porque se não sabemos de onde vimos, não sabemos o que estamos fazendo e não sabemos para onde vamos, logo não faz sentido algum. Com um plano de Deus para a humanidade, com um plano de Deus para o Brasil, com um plano de Deus para o ser humano, o indivíduo, isso sim faz sentido. Muitos ateus encontram sentido e propósito na experiência humana, né? A partir de experiências humanas em si mesmo, nos relacionamentos, na arte, na própria ciência, no legado pessoal e na contribuição para a humanidade. Mas percebemos que isso não satisfaz o vazio interior, que é do tamanho do próprio Deus. Quinto ponto, é a razão e a confiabilidade da mente. Né? Se a mente humana é apenas um subproduto aleatório da matéria, evolução sem propósito, como podemos ter certeza de que nossos pensamentos e a nossa razão são confiáveis para descobrir a verdade? Né? Quem somos nós para, num devaneio, num momento de loucura, achar que nós temos toda a razão e a confiabilidade na nossa mente? A nossa mente, ela muitas vezes é enganosa, o nosso coração também. Portanto, temos que analisar e verificar de acordo com as escrituras sagradas para estarmos alinhados com ele, porque a confiança ou a vã confiança em nossa própria mente, em nossa própria sabedoria e razão é tolice, como está escrito lá em Provérbios. A experiência pessoal é o último ponto. A experiência pessoal, como o ateu explica, as experiências religiosas, né, eu acho muito curioso aqui no YouTube, inclusive, né, ter professores ateus querendo explicar a Bíblia, né, como se a Bíblia fosse um livro, um jornal, simplesmente um artefato histórico. Mas além de um artefato histórico, é um artefato espiritual. É um artefato espiritual que requer experiência com o seu autor. E assim nós cremos, né? Eu já tive várias oportunidades, né, de ter experiências com Deus, batismo com o Espírito Santo, pessoas recebendo milagres. Já tive a oportunidade de ver pessoas vomitando câncer. Já tive a oportunidade, para a glória de Deus, de ver pessoas que iam cometer assalto, até comigo mesmo já aconteceu, saindo do círculo da oração, né? E Deus me dá o livramento, me dá uma palavra para aquela pessoa com autoridade e fé. Isso é uma experiência pessoal com Deus, vai muito mais além do que qualquer justificativa e qualquer argumento científico e filosófico vazio em si mesmo, buscando o seu próprio
ego, né, a sua vanglória. Então, a experiência pessoal de um ateu com a questão religiosa vai nesse sentido histórico, intelectual ou até mesmo de ressentimento, como alguns ateus têm, né? Ressentimento ou raiva de Deus, né? Não são todos, alguns são intelectuais realmente, e temos esses pontos, né, sobre a experiência pessoal. Então, tem até um louvor que eu gosto muito que fala sobre isso, né? Que a experiência é pessoal. Não posso cantar toda aqui por causa da questão dos direitos autorais, mas é bem interessante, né? E eu rogo a Deus para que o Senhor, nosso Deus, traga experiência pessoal para você, se de repente chegou nesse vídeo e você é ateu, se você está buscando a Deus, está buscando uma explicação sobre Deus, peça a Deus, já que você é ateu e está estudando sobre alguém que você acredita que não existe, que já nesse sentido já não faz nenhum sentido, mas com todo respeito, peça, né? Faça uma provocação a Deus. Então, se o Senhor realmente existe, se apresente-se a mim. Então, faça essa oração. Eu tenho certeza que Deus, ele tem o maior prazer de se revelar a cada um dos senhores e das senhoras que estão aqui, tá? Porque a experiência realmente é pessoal. Então, o ateísmo, para concluir esse último ponto da experiência pessoal, tende a analisar essas experiências através da neurociência, da psicologia, lembrando que buscando, eu gosto muito da neurociência, né, porque ajuda os fenômenos que a gente trabalha na educação. Também algumas ferramentas de psicologia são muito boas para ajudar na questão do comportamento e percepção do comportamento, mas a gente precisa ir além. E como é que a gente vai além, né, dessas explicações humanas, naturais, filosóficas e científicas? Existem alguns fenômenos como a sugestão, o efeito de placebo ou as necessidades psicológicas de transcendência, né? Então, essas experiências pessoais que nós temos com Deus, agora há pouco, minha filha passou 21 dias no IMIP e eu vi o operar de Deus, pessoas se convertendo ali, né, voltando para Cristo. Eu vi milagres acontecendo, libertação acontecendo. Isso são fenômenos e experiências pessoais que jamais será possível você explicar em toda a sua profundidade e sua complexidade dentro de um feito científico. Lembro que na introdução eu falei, né, a ciência sempre está em evolução. Até tempos atrás se acreditava que a Terra era plana, né, mas a Bíblia já falava lá no livro de Isaías, muito antes da ciência descobrir que a Terra era um globo, que a Terra era um globo e Deus coloca seus pés sobre a Terra. Então, muitas respostas, a Bíblia como esse artefato poderoso e não só histórico, lembro, não só histórico, mas espiritual, já traz respostas à humanidade. E com certeza você que chegou nesse vídeo e quer resposta, está buscando explicar a Bíblia, né? De repente você é professor ou professora de história e está querendo explicar a Bíblia só como um livro histórico, um artefato histórico, busque ao Senhor. Peça para que Ele penetre essa palavra no seu coração e você vai ver que Deus, Ele tem um plano de salvação para a sua vida. Então, eu rogo a Deus para que esse vídeo chegue na sua vida em um momento específico, um momento especial e que o Senhor trabalhe na sua vida com poder e consiga fazer o processo de metanoia na sua mente, né? Porque é só a gente permitir que ele vire essa chave na nossa mente e nós consigamos avançar no propósito dele, porque ele tem um lindo propósito na minha vida e na tua vida, experiências transformadoras e sobrenaturais. Deus abençoe a cada um desse vídeo, em nome de Jesus, até o próximo vídeo. Espero que eu tenha contribuído com seu crescimento espiritual. Deus abençoe.